olha eu aqui de novo. Tchara, tchá, tchá, olha eu aqui de novo. E aí, galera, beleza? Estamos de volta com mais um Pense no Alto. E hoje é uma questão muito interessante, pessoal, para você que às vezes fica com dúvida com relação à sua fé, esse lance de ciências e etc. Às vezes a galera pensa que a nossa fé é completamente irracional. E a pergunta de hoje, qual é, Deusmar? Qual é a pergunta de hoje, Deusmar? Se a ciência ela está sempre certa. Pá, tu deve estar se perguntando, pô, o que é que isso tem a ver com fé? Exatamente, às vezes a ciência está sempre certa, num primeiro momento parece não ter nada a ver com fé, mas ela tem. Por quê? Porque se a ciência está sempre certa, a gente está admitindo que a única modo de se conhecer a verdade, qual é? Através da ciência. E eu quero ler para vocês um ponto 41 do YouCat, e que aqui, nesse ponto, ele não fala diretamente sobre essa questão, mas ele nos ilumina. Ele fala assim, quando a frase Deus criou o mundo, não é um axioma rebuscado de uma ciência natural. Trata-se de uma afirmação teológica, isto é uma acessão de um caráter divino acerca do sentido e a origem das coisas. E o que eu quero deixar primeiramente claro é isso, é que a ciência ela não é o único modo de se conhecer a verdade. Na verdade, a ciência em si mesmo, ela é uma técnica, né? E um grande fundamentador da ciência é David Hume, que, sendo um empirista, olha que interessante, ele criticava a própria ciência. Tcharam! Sabe o que é empirista? Empirista é aquela galera que acredita que as coisas só podem ser provadas de maneira o quê? Materiais. Se elas são provadas de maneira materiais, então eu posso te mostrar. Então a fé, ela não tem razão. Por quê? Porque a fé você não consegue mostrar. As coisas que são os valores, por exemplo, os julgamentos, não tem razão na visão dessas pessoas, porque você não consegue mostrar. Volta pro vídeo. David Hume chegava até a afirmação assim, por exemplo, se eu jogo uma coisa para cima, quem me garante que ela cai? Porque ela caiu uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, mas quem me garante que na 1000ª e primeira vez ela irá cair de novo? Então o David Hume, que é um filósofo, que não é cristão, que é um empirista, ele tem essa grande crítica contra a ciência. Então presta bem atenção, velho. A ciência ela não trata, por exemplo, sobre juízos de valores. Como é que você pode provar cientificamente que uma coisa é certa ou ela é errada? Pense nisso aí. Não trata sobre juízos de beleza. Como é que você pode provar que uma coisa ela é bela ou não bela? Por que um quadro ele é belo ou ele não é belo? A ciência ela não consegue chegar a fundamentações mais profundas, porque ela trabalha com as causas, né? Com as consequências e não com as causas, né? Então, por exemplo, se tem a afirmação, todo homem é mortal, Sócrates, ele é homem, então ele é mortal. A ciência trabalha com isso, não é verdade? Sim, claro, eu estou usando aqui um silogismo aristotélico de uma maneira muito simples, mas eu quero te perguntar o seguinte, todo homem é mortal, de onde é que vem essa afirmação? Então a própria ciência, ela não se legitima na própria ciência. O método científico, ele não se legitima pelo próprio método científico, né? E hoje, pessoal, a gente entender um pouco sobre isso é fundamental. Já a fé, ela chega a esses axiomas irredutíveis que a ciência não consegue chegar, mas chega através da revelação. Ou seja, não é pelo meio racional exclusivamente, mas por meio da revelação. E quando eu acredito isso, eu não estou dizendo que a minha fé ela entra em contraposição com a razão. O que eu quero dizer é que a fé ela vai além da razão, ela chega a afirmações que é muito mais profunda que a razão não consegue chegar. Por exemplo, aquela afirmação simples, todo homem é mortal. Por que nós cristãos acreditamos que todo homem é mortal? É uma afirmação baseada numa verdade de fé. Porque todo homem foi marcado pelo pecado e a consequência do pecado é a morte. Mas se você tentar pesquisar cientificamente por que todo homem é mortal, a ciência não conseguiria afirmar isso de uma maneira antropológica, ou seja, sobre o sentido do homem, mas de uma maneira biológica. Porque todas as células do homem morrem, como o homem precisa do seu corpo, ele também vai morrer. Mas e o corpo é o homem? Vocês entendem como cada questão ela vai puxando o outro no âmbito da ciência? Então, quando nós admitimos uma validade da fé como uma resposta última dentro do nosso coração, nós não estamos sendo irracionais. Porque algumas afirmações que nós acreditamos no nosso dia a dia parecem ser evidentes, mas não são. Reflita nisso. Melhor, pense no alto, galera. Não se esqueça de curtir, compartilhar. A gente vai lançar outro vídeo, né? Próxima semana, aprofundando um pouco mais no âmbito da ciência, dando assim uma arrochada nisso daí, para que você possa aprofundar nessa questão entre ciência e fé. Valeu, galera. Deus abençoe
E não se esqueça, curte, compartilhe, marque a galera nesse canal, especialmente a galera da tua faculdade, a galera do teu colégio, né? Os novinhos, as novinhas malandros, que tem dúvidas sobre isso. Valeu, galera. Deus abençoe.